Estamos aqui para mais uma aula sobre a escolástica ou sobre o autor Erasmo de Roterdã. Bom, para falar um pouquinho sobre a crise da escolástica, nós vamos passar por esse autor para conhecer um pouco melhor, para entender o que ocorre com a vida filosófica desse período. Então, o nosso objetivo da nossa aula está aí na tela, que é simplesmente conhecer um pouco esse autor e conhecer como que foi a sua vida filosófica. Primeira coisa, fazendo uma revisão ali, a gente vai ver, e a gente vai ver nessa aula de hoje também, sobre a fé e a razão, o confronto dessas duas verdades, o que implica ou quais são as consequências dessas situações que ocorreram durante o fim da Idade Média, no período chamado escolástica, que escolástica vem da palavra escola e basicamente com o fim da Idade Média houve muito conflito. Então estamos num momento da história que a igreja perdeu muito a sua popularidade. Então a igreja estava numa fase difícil, onde tinha a cobrança daquelas indulgências, uma espécie de crédito para o céu, cobrança de pecado, enfim, a igreja estava bastante corrompida. E lembrando que nesse período o padre tinha o cargo comprado, cargo de padre, de bispo, de papa, todos os cargos eram comprados, não era uma vocação igual nós conhecemos hoje. Então, essa crise começou a existir. A partir daí, a gente tem três pensadores bastante complicados para a igreja nesse período, que é Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. São três pensadores que vai trazer uma crise muito forte para a igreja, porque é o desenvolvimento da ciência. Esse desenvolvimento da ciência complica muito o processo de construção que a igreja tinha feito até aqui. Então, agora, nós estamos caminhando para o desenvolvimento de uma ciência. Diante desse desenvolvimento, o principal pensador de tudo isso, a base de todo esse pensamento da escolástica, é Erasmo de Roterdã. Ele nasce em 1466, né, em Roterdã, lógico, e ele foi a pessoa que mais influenciou o Lutero, ou seja, Martim Lutero, que é aquele que se revolta contra as indulgências, contra os dogmas, contra toda a pregação da igreja. O Martim Lutero, influenciado por Erasmo de Roterdã, é aquele que prega as 95 teses na porta da sua igreja, que queima a bula papal em praça pública, e a partir de Martim Lutero nasce, então, a religião luterana, né? E a principal obra desse Erasmo de Roterdã que influenciou Martim Lutero, a principal obra dele é o Elogio sobre a Loucura, né, que logo mais a gente vai ver do que se trata essa obra dele. Numa concepção cristã, ou numa concepção humanística cristã, agora, nesse momento da igreja, que é a crise do sistema feudal, o pensador grego, Aristóteles, ele vai ter que ser muito bem questionado, e praticamente tudo aquilo que existia sobre Aristóteles nesse período é anulado. Nosso autor principal da igreja é o Platão, e o Aristóteles vai ser muito questionado, vai ser praticamente anulado a filosofia aristotélica nesse período, exatamente porque ele fundamenta e questiona as verdades religiosas. Bom, ainda na concepção humanista filosófica cristã, a gente tem aí o conhecimento sapiencial. O que é o conhecimento sapiencial? É o conhecimento que vem de uma sabedoria. E logo em seguida, a gente tem um movimento chamado Sabedoria de Vida Cristã. Então, uma tentativa meia que desesperada aí dos movimentos religiosos de tentar unir a ciência e a religião, ou seja, numa perspectiva de que isso é possível. Então, agora, já que a ciência vai vir falar algumas verdades, nós da igreja vamos nos unir e criar dois movimentos.
o conhecimento sapiencial e a sabedoria de vida cristã, que vai tentar amenizar essa questão aí. E praticamente, a base desses fundamentos do sapiencial, principalmente vai ser as epístolas de Paulo, né? Vamos buscar lá na Bíblia esse tipo de vida cristã, uma vida cristã de forma mais simples. Vamos tentar aproximar a vida da igreja dos cristãos, ora, visto que os cristãos não podiam ler a Bíblia, não podiam estudar sobre as verdades religiosas. Então, agora a gente vai tentar fazer o padre aproximar mais dos cristãos, vai fazer o padre com que ele se dedique mais à comunidade e fale, de uma certa forma, a língua da comunidade. Por isso que a Bíblia, depois de Lutero, vai ser traduzida nas religiões e assim por diante. Então, houve aí as grandes reformas religiosas, né, que aconteceu dentro da igreja, primeiro luterana, que a gente chama de reforma, depois tem a contra-reforma feita pela igreja católica, que daí a igreja católica vai trabalhar nas seguintes perspectivas que a igreja católica trabalha. Primeiro, a vida de Cristo de forma simples, uma fé um pouco mais sincera, a caridade e não hipocrisia, e a esperança, né, que não envergonha a igreja e não envergonha os seus fiéis dentro desse processo. Então, 3 pontos fundamentais que a igreja vai trabalhar nesse período da escolástica. Então, baseado em Cristo, primeiro, fé sincera; segundo, uma caridade e não hipocrisia dentro do processo. Então, se eu tenho que doar alguma coisa para a igreja, ou se eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja, eu vou fazer de forma caridosa, não porque eu quero ir para o céu e não porque tem uma série de hipocrisia em volta disso. Esperança e que não envergonhe, né? Essa esperança que não envergonhe o povo cristão. Seriam essas as ideias que está aí. O Erasmo de Roterdã, que a gente está falando dele, ele escreveu o livro, como eu disse antes, o livro chamado Elogio à Loucura, ou o livro que trata de loucura. É um livro que trata meio que de uma comédia. E o que trata exatamente esse livro? Ele vai trazer um confronto entre as coisas boas e as coisas ruins. As exaltações humanas, né, que tem dentro de uma vida, porém ele vai trazer a condenação de outras. E o Elogio da Loucura, ele faz uma analogia com a vassoura. Então, dentro do Elogio da Loucura, ele diz que a loucura é como se fosse uma vassoura, que vai varrendo as ilusões e deixando verdades profundas. É como se tivesse uma casa suja, essa casa tivesse com assoalho sujo, e eu vou varrer essa sujeira e vou deixar a verdade, vou deixar aquilo que é verdadeiro, que é a casa limpa. E essa casa vai revelar as verdades profundas. Disso trata o Elogio da Loucura. E isso é muito profundo nessa época. No Elogio da Loucura tem a história de um rei. Esse rei, ele mandou os seus súditos procurar alguém que fizesse uma roupa muito festiva para ele. E nessa procura passou nesse reinado, uns trapaceiros. E os trapaceiros disseram a ele, ao rei, que podia fazer para esse rei a roupa mais majestosa para ele poder desfilar no dia na sua carruagem. E os seus trabalhadores apresentaram esses trapaceiros ao rei, e o rei os contratou. E esses trapaceiros foram para os barracões e começaram a trabalhar. E ligavam a máquina, faziam todo o processo de confecção, que aparentemente estavam trabalhando. Só que não estavam trabalhando, não faziam roupa nenhuma. E a hora que os súditos do rei iam até o barracão ver a roupa,
os trapaceiros diziam: olha, não tem roupa nenhuma. A roupa está na cabeça de vocês. A roupa que vocês colocarem nas suas cabeças, essa roupa vai ser a roupa verdadeira. Então, se você imagina uma roupa bonita, você vê uma roupa bonita. E aí, todo mundo dizia, tá, cada súdito do rei que ia até esse, essa oficina voltava dizendo maravilhas da roupa. E no dia do desfile não tinha roupa. Não tinha roupa. Só que essa roupa foi construída na cabeça do rei e foi construída na cabeça do povo, de modo que o povo já sabia qual era a roupa. O povo já tinha a ideia da roupa. Aí no dia do desfile, os trapaceiros chegaram para o rei e disseram: oh, não tem roupa. A roupa está na sua cabeça e está na cabeça do povo. É só você desfilar nu. E o rei começou a desfilar nu. E todo mundo aplaudia o rei e via a roupa linda, maravilhosa dele e comentava sobre essa roupa linda, maravilhosa que o rei tinha. Até que lá no meio da carruagem, no meio do desfile, alguém sempre tem alguém que diz que é uma criança ou outro diz que é um mendigo. Com o mendigo não tem porquê. O mendigo, ele é quase igual a uma criança. O mendigo não tem porquê falar ou mentir para alguém. Então, alguém no meio do desfile gritou: o rei está nu. Ou seja, falou a verdade. Isso é o elogio da loucura. Porque se todo mundo está vendo a roupa do rei, como é que uma criança ou um mendigo viu o rei nu? E essa pessoa gritou: o rei está nu. A partir dali, algumas pessoas começaram a ver o rei nu de verdade. Mas até então, ninguém tinha visto esse rei nu. Então, isso é complicado. Aí tem aí no elogio da, então a partir daí o rei começou a perceber que ele estava nu de verdade e que algumas pessoas não estavam vendo a roupa que ele estava propondo, e sim vendo a verdade. Isso é o elogio da loucura. É quando você vê a verdade que muita gente não está vendo. É quando eu olho para essa sociedade e está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas será que esse fazer a mesma coisa está certo? E é isso que é o elogio da loucura. Elogio da loucura, segundo o livro, é a felicidade celeste de um perfume. Ei, mas quem falou que cheiro de perfume é bom? Alguém disse para nós que é bom e a gente aceita como bom. Isso é o elogio da loucura. Quem disse que tal mulher é agradável sexualmente? Quem diz que tal homem é agradável? Isso é o elogio da loucura. Quer dizer que se tiver tal corpo, tal estética do corpo, seja homem ou seja mulher, isso é a pessoa ideal para a gente ter como parceiro ou como parceira? Esse é o elogio da loucura. É a gente ficar acreditando nessas verdades. Então, a mulher, para ser bonita, tem que ter tanto de busto, tanto de cintura e tanto de bumbum. O homem, para ser bonito, tem que ser bombado de tal jeito, ou tal jeito, ou tal jeito. Quem é que falou isso? Isso é verdade sexualmente? E quando a gente acredita nisso, isso é a loucura nossa. Ficar acreditando nessas verdades que dizem para nós. Então você não vai namorar aquela menina porque ela é feia, que a sociedade está falando que ela é feia. Mas e você? O que você acredita? E aí você não vai namorar aquele menino porque alguém diz que aquele menino é feio. Mas no que você acredita? Esse é o elogio da loucura. Tá certo? Então, a gente tem algumas frases aqui do elogio da loucura. Eu vou ler essas frases bem lentamente. Será capaz de inspirar a alegria aos outros quem tem em si mesmo a aflição e o tédio. Ó, será capaz de inspirar a alegria aos outros quem tem em si mesmo a aflição e o tédio. Continua. Só um louco, mais louco ainda do do que a própria loucura, admitiremos que possa sustentar a afirmativa de tal opinião.
Então, se você afirma a tua própria opinião, começa aí o elogio da loucura. Olha outra frase, olha outro texto do livro da loucura. A natureza, em que, em muitas coisas é mais madrasta do que a mãe. Imprimiu nos homens, sobretudo em nós, sensato, a tal inclinação para os sentidos, que normalmente a gente diz que erra. Outro pensamento do elogio da loucura. Em virtude do amor próprio, cada qual está contente com os seus aspectos, com o seu talento, com a sua família, com o seu emprego, com a sua profissão, com os seus pais. Aí ele diz que nenhum irlandês vai desejar ser o italiano. E nenhum ateniense vai deixar de ser um outro povo, sei lá, um grego e assim por diante. Então, essa questão da gente tentar ser o outro, a questão do outro ser melhor que nós. E para concluir, está aí como vocês estão lendo na tela, Erasmo era um pensador de transição, pois a escolástica estava em queda, mas não propôs nenhuma alternativa radical. Martim Lutero, que veremos em seguida, vai apresentar esse rompimento radical. Mas o próprio não apresentou nenhum rompimento radical desse período. Ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter participado dessa aula e assistido, e até uma próxima, tá certo? Tchau, tchau, tudo de bom e